Boa noite a todas e todos. Esse aqui é mais um evento da série Seminários em homenagem ao Mário Pedrosa. Esse evento é patrocinado pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo, da USP, pelo Programa de História da Arte da Universidade de Brasília e pela Fundação Perseu Abramo. Sou professor Everaldo de Oliveira Andrade, sou do Departamento de História da USP e do Programa de Pós-Graduação em História Econômica, e eu, junto com outros colegas da coordenação desse evento, estamos aqui organizando, então, essa quarta mesa, né, do nosso evento em homenagem a Mário Pedrosa. Vão ocorrer 8 mesas, nas quais a gente vai debater uma série de aspectos da obra e da atuação política do intelectual e militante socialista brasileiro, Mário Pedrosa. O tema de hoje é a crítica ao desenvolvimentismo, da crítica ao desenvolvimentismo à planificação econômica socialista. Esse é um tema, em geral, pouco abordado na época da obra e da atuação do Mário Pedrosa. Mário Pedrosa, além de um crítico de arte, de um importante intelectual na área, nas contribuições também na área da psicologia, na área da arquitetura, ele também foi um teórico, alguém que contribuiu com vários textos e livros, inclusive, sobre a crítica econômica e ao desenvolvimento do Brasil. E um dos temas centrais dessa obra e dessa atuação do Mário Pedrosa ocorreu entre os anos 50 e 60, quando ele, através de vários artigos em jornais, em revistas, em livros, inclusive, ele desenvolveu uma série de críticas ao projeto nacionalista e desenvolvimentista que vinha sendo implantado desde o último governo de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, e desenvolveu também uma série de teses, hipóteses e propostas sobre a possibilidade de um desenvolvimento econômico planificado na perspectiva do socialismo no Brasil. E isso se deu num contexto também da grande euforia nacionalista e desenvolvimentista, né, que construiu, inclusive, Brasília, né. A construção de Brasília faz parte desse evento, inclusive, que levou, né, muitos a acreditarem que o Brasil daria um grande salto histórico nesse momento. Então, é nesse contexto um pouco que a gente vai trabalhar aqui a nossa mesa, né. E eu queria, então, aqui apresentar os nossos colegas que foram convidados, quero agradecer a todos eles e apresentar um por um aqui para todos vocês. A gente tem aqui, primeiro, aqui o professor Guilherme Wisnik, que é professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, autor de vários livros, Lúcio Costa, Kozak Knife, 2001, ele é Estado Crítico, A Deriva das Cidades, da Publifolha, Espaço em Obra, Cidade, Arte e Arquitetura, da Edições Sesc, Dentro do Nevoeiro, Arte, Arquitetura e Tecnologias Contemporâneas, da Editora Uboa. Recebeu vários prêmios, publicou em diversas revistas nacionais e internacionais, na área de arte, na área de arquitetura, e é um dos nossos expositores que vai trabalhar um pouco essa discussão sobre a formação de Brasília. Também temos aqui o professor, companheiro Raul Ponte, professor aposentado da Unicinos, foi graduado em História, natural de Uruguaiana, foi bancário, funcionário público e professor, foi uma liderança estudantil, presidente do DCE, livre da USP, ia falar da USP, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos anos 68 e 69, foi preso político, fundador do PT em 79 e 80, deputado estadual, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, vice-prefeito de Porto Alegre, prefeito de Porto Alegre em 97 e 2000, teve mandato de deputado estadual e é membro da direção nacional do Partido dos Trabalhadores desde a fundação até hoje. E temos também o professor Josney de Carlo, formado em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina, mestre em Ciências Políticas pela UFSCar, doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente também pela Federal de Santa Catarina, realiza estágio de pós-doutorado e vem pesquisando Mário Pedrosa há muito tempo, nos seus trabalhos de mestrado, em textos políticos, em sua atuação acadêmica também. Queria agradecer muito a todos vocês por terem aceitado esse convite. É muito prazer, então, que a gente dá início aqui à nossa mesa sobre o Mário Pedrosa. Como eu disse, a quarta mesa. Eu queria só dar um recado antes. Estava programada uma abertura de uma exposição virtual
de arte sobre o Mário Pedrosa, que foi adiada para o dia 17 de novembro. Depois a gente vai informar mais detalhes sobre isso. Bom, a nossa dinâmica aqui é que cada colega aqui fale por volta de 20 minutos, depois a gente faz algumas perguntas e mais uma rodada final de 7, 8 minutos. A previsão é que a gente termine por volta das 9h30 a nossa atividade. Então, eu queria chamar aqui para falar, em primeiro lugar, o professor Guilherme Wisnik. Professor, boa noite, tudo bem? Boa com noite, você a palavra. Tá certo. Tudo bem, sim, obrigado. Boa noite a todas e a todos que estão nos ouvindo. Eu queria começar saudando a organização do evento. Mais do que urgente e importante rediscutir o legado de Mário Pedrosa, ainda mais num momento como esse, em que o nosso país tomou descaminhos políticos tão terríveis, não é? Então, o pensamento de Mário Pedrosa e o seu exemplo são mais do que fundamentais para que a gente volte a se encontrar com um espírito crítico e a possibilidade de um horizonte utópico, mas uma utopia real. Eu queria pedir para ser colocada a minha apresentação na tela. Isso, muito obrigado. Aí eu vou botar no modo tela cheia. Tá funcionando como tela cheia para todo mundo? Não ouvi resposta, mas suponho que sim, então, né? Tá bem, obrigado. Então, eu vou começar a marcar meu tempo aqui. Essa imagem para iniciar, introduzir o tema de Brasília, né? Como ficou já dito, a atuação principal do Mário Pedrosa na área da crítica arquitetônica e urbanística se enquadra no período do concurso do Plano Piloto de Brasília até a inauguração da cidade, contando com um capítulo muito importante, que é o Congresso Internacional dos Críticos de Arte, em 1959, que o Pedrosa preside e que acontece, dentre outros lugares, no Canteiro de Obras de Brasília também. Entre 57 e 60, o Mário Pedrosa assina uma coluna frequente no Jornal do Brasil, e uma outra não tão frequente, mas também importante no estado de São Paulo, em que ele escreve muito sobre arquitetura. Vou procurar contextualizar essa situação. Está aqui o Pedrosa, em 61, manipulando um bicho da Lygia Clark. A gente sabe o quanto o Mário Pedrosa foi um defensor importantíssimo na batalha da abstração, não é? Na batalha pela arte concreta, neoconcreta, abstrata, que envolveu a fundação da Bienal de São Paulo também, e toda uma guinada no rumo das artes no Brasil em favor do projeto construtivo. Bom, antes de entrar nisso, então, situar. O Mário Pedrosa é uma figura, esqueci de falar no início, eu queria agradecer ao Marcelo Mari pelo convite, né, ao mesmo tempo que saudar o evento, e dizer que o Mário Pedrosa é das figuras mais poliédricas, talvez a gente possa dizer, da crítica cultural brasileira. Eu diria e digo, sem medo de exagerar, que ele foi o principal crítico de artes plásticas no Brasil e de arquitetura até hoje, né, sendo que a dedicação dele à crítica de arquitetura não foi constante. Não é? Ela aconteceu principalmente nesse período em torno de Brasília. Nós vamos agora discutir, tentar entender o porquê. A verdade é que o Pedrosa era uma figura que falava muitas línguas, que viveu fora do Brasil, que foi exilado, que chegou a tomar tiro em comício, né? E, ao mesmo tempo, tinha uma formação impressionantemente completa, porque ele, sendo um marxista trotskista, no campo da arte, ele também completava, digamos, né, a visão dele de arte, que poderia ser uma visão mecanicamente pensando a forma artística como expressão da luta de classes, só, né, mas não apenas isso, ele era um profundo conhecedor da teoria da Gestalt, da visibilidade pura, da psicologia da forma e da fenomenologia.
Então, a compreensão que ele tinha da arte como um todo era baseada numa combinação entre esses fatores muito díspares. A única figura no mundo que eu encontro com semelhanças, né, com essa abordagem tão rica do Pedrosa é o Júlio Carlo Argan, italiano, que também foi, além de tudo, teve uma atuação institucional importante no campo da arte, assim como o Mário, dentro do Instituto de Crítica de Arte, né, do ICAIC, do qual o seminário Mário coordenou em 59, e o Argan chegou a ser prefeito de Roma, né? Bom, o Pedrosa, lá nos anos 20, 30, quando ele começa, porque a carreira de teórico e de crítico do Mário Pedrosa começa na literatura, né? Mas ele se encanta muito quando entra pelas artes plásticas, né? Se encanta muito inicialmente com a produção do chamado expressionismo alemão. Ele, mais tarde, assiste, né, convive com uma exposição da Kate Kollwitz no Brasil, onde ela traz essa produção expressionista com teor social muito forte, e ele passa a ser, durante algum tempo, a ter uma atuação destacada como um crítico que, por exemplo, embasava as obras do Portinari, né, e que pensava na chave de um papel social da arte direcionado à valorização das nossas identidades, ao mesmo tempo que a explicitação das lutas de classe, e isso, no caso do Portinari ou do de Cavalcanti, né, convergia para uma certa idealização do homem popular brasileiro, né, por oposição a uma arte afetada de elite. Acontece que, na segunda metade dos anos 40, ou melhor, em meados dos anos 40, Pedrosa tem um grande impacto com a obra de Alexander Calder, né, que vem a se tornar seu amigo, inclusive, e o Pedrosa é uma figura importante na introdução do Calder no Brasil. E na obra do Calder, o Mário Pedrosa enxerga uma combinação muito rica entre os componentes construtivos das vanguardas, né, russos, alemães, holandeses, claro, com seu desdobramento nos Estados Unidos, de onde vinha o Calder, uma mistura de Mondrian, de certa forma, com o Miró, isso é, do construtivismo ao surrealismo, né, pela questão gratuidade, o mobile eu estou mostrando aqui, né, o vento que sopra, aquilo que mexe de uma maneira um tanto aleatória, mas isso tudo é uma máquina praticamente muito bem projetada, e cada peça, né, uma questão de engenharia muito importante, e isso faz, eu estou reduzindo um pouco porque temos pouco tempo, mas o Calder é muito responsável por uma virada importante no pensamento do Mário Pedrosa, onde ele deixa para trás aquele regionalismo social e passa a ser um apologeta do projeto construtivo, né? Isso é, das vanguardas abstratas, que aqui chamariam-se de concretas. E ao fazer isso, ele encontra na arquitetura um grande respaldo, isso é, né, eu estou mostrando aqui imagens do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, toda a história, consultoria de Le Corbusier, a equipe de arquitetos brasileiros, liderados pelo Lúcio Costa, o primeiro arranha-céu do mundo, com os 5 pontos da arquitetura moderna, a arquitetura brasileira festejada no mundo desde 1943, quando ela tem uma grande exposição no MoMA de Nova York. Então, o Pedrosa, ele diz o seguinte, né, em um dos textos importantes, dos primeiros sobre arquitetura, eu tirei aqui um trecho para ler para vocês, em que ele compara a arquitetura e as outras artes. Ele diz assim: o modernismo na arquitetura foi muito diferente do modernismo literário ou plástico. A questão não era descobrir ou redescobrir o país. Este sempre estivera lá, presente com sua ecologia, seu clima, seu solo, seus materiais, sua natureza e tudo que nele há de inelutável.
sem primitivismo, como entre os literatos e os músicos, e sem nacionalismo ideológico, como entre os escritores políticos. A realidade geográfica e física é, para um arquiteto, alguma coisa de absoluto e de primordial. Isso é, ele está dando aqui um tranco na Tarsila do Amaral, no próprio Portinari, no de Cavalcante, nos escritores, dizendo que na literatura, na pintura, o nosso modernismo era muito identitário, muito localista, muito primitivista, enquanto que na arquitetura não. A arquitetura moderna brasileira era diretamente internacional e construtiva. Por isso, a arquitetura é um grande aliado na batalha do Pedrosa pela abstração, que vai levar à primeira Bienal de São Paulo e a todo o desenvolvimento das vanguardas construtivas aqui entre nós, das quais o Mário Pedrosa é um dos grandes apoiadores, mais do que isso até, né? E quando chega o capítulo de Brasília, então, no governo Juscelino, né, surge uma questão complicada por o Mário Pedrosa, porque o Mário Pedrosa era contra a construção de Brasília, era contra o gesto populista, era contra a retirada da capital do Rio de Janeiro, né, e desconfiava, portanto, do anacronismo um tanto imaturo dessa proposta. Está aqui a ideia de Brasília como um novo irradiador, na integração do país, das suas áreas remotas, do seu interior despovoado, etc., etc. Quando o concurso para o plano piloto é realizado, alguns projetos, né, que aparecem com destaque, o Mário Pedrosa escreve e é muito crítico, né? Essas duas propostas, dos irmãos Roberto e do Rino Leve, dividiram o terceiro lugar, né? Do Rino Leve, ele elogia até e diz, bom, é uma proposta visionária, mas ela é muito genérica, muito pouco, dialoga muito pouco com a situação daquele lugar, né? Podia estar em qualquer lugar. E, além do que, era um tanto delirante, né? Edifícios de 300 metros de altura, etc. E a proposta dos irmãos Roberto, ao contrário, é muito pragmática, mas idealiza as cidades-jardins inglesas e quer transformar Brasília em 7 células quase que rurais, né, destituindo qualquer sentido de monumentalidade. O Pedrosa defende o conceito de monumentalidade para Brasília e se entusiasma muito com a proposta de Lúcio Costa. Então, ele, que era um crítico da iniciativa, né, no momento em que o projeto do Lúcio Costa vence, ele se torna um entusiasta e passa a defender, deixando claro que não defendia o Juscelino, mas sim aquela proposta vitoriosa, embarcando em sua utopia, né? O Lúcio Costa sempre fala em cruz, né, como uma nova fundação, ainda nos moldes coloniais. É o Mário Pedrosa justamente quem vai usar a metáfora do avião, que não era presente no discurso do Lúcio Costa e que acabou se tornando tão famosa, né? A ideia de que o plano piloto, as duas asas, são como de um avião que pousa, né? Porque aquele lugar era um lugar isolado, uma espécie de oásis no meio do deserto, a insularidade, né, é uma questão crucial. O Brasil não construiu organicamente esse desenvolvimento em direção ao Planalto Central, então, mais uma vez, era uma iniciativa isolada. Para isso, é como se um avião pousasse do nada. No texto Reflexões em torno da Nova Capital, que é um texto muito importante, né, que tem como subtítulo Brasília ou Maracangalha, tem muitos trechos que eu poderia destacar, eu destaquei esse, talvez um dos mais famosos, né, que eu vou ler aqui para vocês, onde ele faz uma definição importante. O Mário Pedrosa escreve: a sabedoria de Lúcio Costa consistiu em aceitar a incongruência inerente ao programa e, evitando toda solução de meio termo ou eclética, decidir resolutamente pelo lado inexorável, dadas as condições objetivas imediatas.
o reconhecimento pleno de que a solução possível ainda era na base da experiência colonial, quer dizer, uma tomada de posse à moda cabralina, né? Não é João Cabral, é Pedro Álvares Cabral, chanfrando na terra o signo da cruz, ou, numa evocação mais moderna e otimista, fazendo pousar docemente sobre a superfície a forma de um avião. Aqui está. Confiando, entretanto, em quê? Numa esperança. Na esperança de que a vitalidade mesma do país, lá longe, na periferia, queime as etapas e venha ao encontro da capital oásis, plantada em meio ao Planalto Central, e a fecunde por dentro. Bom, vejam aqui, né? Muito importante essa ideia, quer dizer, a consciência de que Brasília é imatura, é anacrônica, mas talvez tenha se imposto como uma realidade importante. Ao invés de tentar esconder isso, como faziam os irmãos Roberto, o Lúcio Costa assume isso. Nesse sentido, é uma postura um pouco oswaldiana, de certa forma, transformar o tabu em totem. Aquilo que era problema se torna a questão, né? Então, constrói-se a civilização oásis, a cabeça planejante do país, isolada, para quê? Para que o país mesmo, litorâneo, né, construa esse caminho em direção à sua capital artificial e torne esse percurso orgânico. Essa é a metáfora que leva a essa imagem, né, de que o país fecunde a capital por dentro. Seria como que criar uma capital artificial para que o país mesmo chegue até lá, né? É uma aposta forte, né, que ele faz nesse momento. Essa é uma foto conhecida do Mário Fontenelle, né, do início da construção da cidade. O Mário Pedrosa considerava que o Brasil era condenado ao moderno. Essa é uma colocação muito conhecida, importante dele, né, que se baseia na ideia de que nós não tínhamos civilizações pretéritas a defender, diferente dos maias, dos astecas, dos incas, né? Nós tínhamos aqui índios nômades, segundo Pedrosa, ou de civilizações pouco estabelecidas territorialmente, e, portanto, isso não deixava a nós alguma coisa a resgatar. Portanto, tínhamos uma predisposição ao novo, o que deu à arquitetura um papel preponderante dentre as vanguardas. Então, Brasília, eu já estou me encaminhando aqui para terminar, eu tenho ainda 4 minutos, né, como o Lúcio Costa dizia, técnicas rodoviárias e paisagísticas. Isso terrapleno, né, construção de parkways no meio de jardins, de preferência com essas vias sumindo na paisagem, né, com todo um estudo, com as tesourinhas para evitar os cruzamentos em nível, e a definição dos setores residenciais com as superquadras, com essas cintas verdes, fazendo delas como que claustros urbanos, como dizia o Lúcio Costa. Quando Brasília é inaugurada, sem vegetação nenhuma ainda, parece uma maquete, mas hoje, quando a gente olha para as superquadras do alto, a gente de fato tem essa impressão, né, dos edifícios lâminas soltos no meio de um jardim. E tudo isso é muito valorizado pelo Mário Pedrosa no plano do Lúcio Costa, né? Ele repete a frase do William Holford, que foi o principal membro do júri que decidiu pelo projeto do Lúcio. O Holford dizia: o projeto de Lúcio Costa parece um animal vertebrado, né? Ele tem espinha dorsal e ele organiza suas partes. Bem, esse é um aspecto muito importante para terminar o raciocínio, né? Isso é, os candangos e a vida de quem mora em Brasília. Nos textos que o Pedrosa escreve, na medida que a cidade vai ficando pronta, ele vai passando de uma fase mais aguerrida de defesa do projeto do Lúcio para uma fase mais de retaguarda e de temor com o futuro da cidade. Ele teme que Brasília seja, de fato, uma cidade onde os políticos vão passar apenas alguns dias, mas não fincam raízes, que, portanto, Brasília acabasse sendo uma cidade quase que nômade, né, e que não tivesse os verdadeiros brasilienses ou brasiliários
né, que seriam aqueles como que artesãos urbanos, na linguagem do Pedrosa, que fariam frutificar as raízes de Brasília. Essa é uma foto muito linda, né, onde um candango leva a família para ver a obra pronta, com o orgulho todo e o espanto daquilo tudo. O Núcleo Bandeirante, ou Cidade Livre, que foi o primeiro assentamento provisório dos trabalhadores, né, os candangos que trabalhavam na construção da cidade, acabou sendo uma espécie de protótipo das cidades satélites. Quando a gente olha hoje numa foto aérea de Brasília, a gente percebe o plano piloto com o lago Paranoá, a represa, né, e as várias cidades satélites em volta, que são hoje, tem uma população somada muito maior do que a do plano piloto, e, de alguma maneira, atestam uma ingenuidade inicial do plano, que pensava, como o Lúcio e o Pedrosa, que também acreditava, que Brasília pudesse ser uma cidade onde todas as classes sociais viveriam juntas e partilhariam as suas benesses e as suas qualidades. É o último trecho do Pedrosa que eu vou ler aqui para vocês, já é Brasília, Hora de Planejar, um texto bem preocupado com o futuro da cidade. Ele escreve assim: no Brasil, um órgão técnico e político fez e está fazendo falta. Já não se vai, por exemplo, transformar de repente a modesta fundação do Brasil Central em outra nova CAP, para sair por aí novamente às caneladas, sem plano nem ordem, a fazer cidades ao longo da rodovia Belém-Brasília. Em volta de Brasília, há em andamento, sabe Deus como, vagos projetos de cidades satélites. Tudo é decidido e posto em movimento em plena improvisação e anarquia. A fase dos prazos ultimistas para a realização da mudança chegou ao fim. É a hora do verdadeiro planejamento. Impõe-se relacionar o plano urbano ao plano suburbano, e este é o plano regional. Do contrário, Brasília não será o cérebro ou o dínamo planejador, mas um nó inextrincável da confusão nacional. Bom, está tudo dito aqui, né? Ainda não se falava em cidade satélite, ou se falava muito pouco. O Pedrosa está preocupado. Precisa um planejamento regional, não pode sair grilando terra, distribuindo a esmo, né? É preciso planejar. Sem isso, Brasília será o caos que é o Brasil, né? Ao contrário da utopia, porque a utopia era que Brasília disciplinasse o Brasil. Muito bem. O sonho, né, o desejo, a aposta, era essa que está plasmada em algumas fotos do dia da abertura da cidade. Os populares frequentando os palácios, o povo, né, frequentando a política, sendo o cidadão verdadeiro de Brasília. Ou, no contraste entre essas duas fotos, a comemoração dos candangos e a dos fidalgos e políticos. Toda a aposta do Mário Pedrosa era para que Brasília não fosse esse lugar dividido entre dois extremos, entre dois Brasis, como é o país hoje. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, pela sua exposição. Agora a gente passa, então, a palavra para o professor Josney de Carlo. Seus 20 minutos aí, apresentar aqui o Mário Pedrosa. Inicialmente, boa noite a todos, né, e todas. Agradeço o convite realizado pelos organizadores do evento, para eu apresentar aqui. Quando eu vi a mesa composta, porque eu não tive como escolher a mesa composta, eu levei um susto, porque eu fiquei ensanduichado entre duas pessoas que, de certa forma, têm uma importância ou para a história política do Brasil, o caso do Raul Ponte, acima de tudo, e o caso do Guilherme Wisnik, que ele é uma referência minha no meu TCC de graduação. Eu escrevi sobre Tropicália e eu usei o livro seu sobre o Caetano Veloso. Você tinha acabado de lançar o livro do Caetano Veloso e eu estava terminando o meu TCC sobre a Tropicália. Então eu estou aqui, fiquei ensanduichado entre essas duas pessoas, um grande conhecedor de artes, e especialmente arquitetura, e um grande conhecedor da história, conhecedor e partícipe
da história política do Brasil. Então, eu fiquei nessa situação de sanduichamento aqui. Então, eu posso apanhar dos dois lados aqui, porque se eu falar de arte, apanho de um lado, se eu falar de política, apanho de outro, né? Então, a minha situação não está fácil aqui. Então, a minha apresentação, inicialmente, quando eu pensei na mesa, no tema da mesa, a minha apresentação ia ser muito próxima da apresentação do Marcelo Mari na semana passada. Então, eu tive que fazer uma modificação da minha apresentação. Então, eu não vou apresentar, diremos assim, de forma esquemática o que o Mário Pedrosa pensa sobre desenvolvimento. Ou seja, eu não vou pegar a obra do Mário Pedrosa e começar a falar o que ele pensava sobre desenvolvimento em cada período. Eu não vou chegar a fazer isso. A minha preocupação vai ser de, vamos dizer assim, apresentar uma série de hipóteses sobre a produção intelectual do Mário Pedrosa, tanto no campo da arte quanto no campo da política. Vou apresentar essas hipóteses para nós pensarmos por que o Mário Pedrosa ele mudou determinadas avaliações sobre o desenvolvimento, que talvez ajude a pensar até o que o próprio Vindic falou sobre a mudança do Pedrosa em relação a Brasília. Inicialmente crítico, depois defende, depois de novo se torna crítico, e etc. Talvez problematizar a obra do Pedrosa ajuda a pensar por que ele tem essas mudanças ao longo da trajetória dele em relação ao que entendemos por desenvolvimento, né? E, acima de tudo, o Mário Pedrosa, né, é muito importante estudar uma figura como o Mário Pedrosa, porque, assim como Brasília, o Mário Pedrosa falava que era a síntese das artes, podemos considerar o Mário Pedrosa como uma espécie de síntese da história política e cultural do Brasil do século XX. Então, a importância de estudar Mário Pedrosa não é só por causa da sua obra grandiosa, e a sua obra que acompanha o Brasil e o mundo, o desenvolvimento histórico do Brasil e do mundo, da década de 30 até o começo da década de 80. São 50 anos de produção e militância incessante. Ele é importante porque, acima de tudo, ele sintetiza a história política e cultural, não só do Brasil como do mundo, por causa que ele foi alguém que pensou esses dois campos. E além de pensar esses dois campos, ele acompanhou as mudanças desses dois campos. Talvez de forma que a gente olhar para o Mário Pedrosa e falar, parece que é incoerente, ou como o Francisco Lambert lembrou na apresentação dele, que o Mário Pedrosa era um novidadeiro. Mas o Mário Pedrosa ele acompanhou as mudanças tanto do campo cultural quanto do campo político. Então isso que é fundamental estudar uma figura como o Mário Pedrosa. Para nós termos essa figura política que sintetiza a história política e cultural. No campo político, o Mário Pedrosa ele começa como comunista no começo na segunda metade da década de 20, rompe com o comunismo no final da década de 20, se aproxima do trotskismo, depois rompe com o trotskismo no início da década de 40, se aproxima, diremos, de um luxemburguismo, de um socialismo democrático, ajuda a criar o Partido Socialista Brasileiro, é uma das correntes ideológicas do Partido Socialista Brasileiro de 1940, a partir do fim do Estado Novo, né, no período democrático, uma das correntes teóricas e ideológicas do Partido Socialista Brasileiro é Pedrosa, é o grupo ligado ao Pedrosa e ao Vanguarda Socialista, o jornal que ele criou em 45, e ele vai acompanhando todas as mudanças do processo político brasileiro que está acontecendo, né? Só nesse período de década de 20 até a década de 40, acompanhamos 3-4 mudanças em termos de posicionamento político do Pedrosa. Mudanças que não quer dizer que ele traiu os seus ideais. Ele nunca deixou de trair seus ideais sobre a luta sobre igualdade e etc. Ele nunca traiu esses ideais. Ele sempre manteve, mas ele sempre se renovou politicamente e também no campo das artes. Essa é a importância de estudar uma figura como Pedrosa. Então, para problematizar aqui, inicialmente, eu vou só apresentar um gráfico para nós aqui, então eu gostaria que compartilhasse. Estão vendo inteiro o gráfico? Como que é? Beleza. Esse gráfico aqui, eu fiz um levantamento, durante o meu mestrado e doutorado, eu fiz um levantamento da produção intelectual de Pedrosa nos 4 principais jornais que ele trabalhou. Ou seja, Correio da Manhã, depois Estado de São Paulo, depois quase junto ao Estado de São Paulo, Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, e depois ele retorna para o Correio da Manhã. O Mário Pedrosa tem uma produção incessante na imprensa brasileira
de final de 44, que são os textos que começam a aparecer assinados pelo Mário Pedrosa. A minha preocupação é a intervenção dele na esfera pública, então você tem que não pode fazer uma intervenção na esfera pública de forma anônima. Então ele tem que assinar os textos dele. Então os primeiros textos deles assinados, os primeiros textos assinados do Mário Pedrosa no Correio da Manhã aparecem em final de 44. E aí uma produção incessante dele até 68. Aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, eu fiz uma divisão simplesmente levando em consideração o local de publicação dessas colunas. O local interno no jornal, ou seja, se foi publicado na seção de artes ou se foi publicado na seção política. Foi essa a divisão que eu fiz. Simplesmente o local que está localizado, essa produção intelectual do Mário Pedrosa, dentro do jornal. Se o Mário Pedrosa aceitou que esse texto fosse publicado numa seção ou na outra, ele estava, vamos dizer assim, de conformidade, que ele estava produzindo para dois campos diferentes, que é o campo da política e o campo das artes. Se vocês olharem aqui, esse gráfico, deixa eu só aqui, porque eu não estou vendo direito. Se vocês olharem direito esse gráfico, a faixa azul é a produção do Mário Pedrosa voltado para as artes. A faixa vermelha é voltado para a política. Se vocês perceberem aqui no gráfico, o Mário Pedrosa ele tem períodos muito específicos da trajetória dele aqui, que ele tem uma produção intelectual voltada para o campo político. Né? No início aqui, entre 44 e 47, ele não publica em nenhum dos 4 jornais que eu citei, né, nenhum texto diretamente político, nenhuma coluna, artigo político. Em 48 ele publica. Em 48 ele passa a publicar porque ele faz uma viagem à Europa participar de um congresso sobre socialismo em Bruxelas. E aí ele publica. Então ele publica como correspondente internacional. Basicamente ele está tratando da política internacional da Europa, né, principalmente. Depois ele some da coluna política, para de escrever sobre política e retorna no segundo governo Vargas, no início do segundo governo Vargas. Volta em 1951. E aí ele produz de forma, alguns anos seguidos, sobre política. Por que acontece isso em 1951? Em 50 temos as eleições, no caso a eleição presidencial também, entre elas, e o Getúlio Vargas ganha a eleição. A tribuna de imprensa é criada mais ou menos nesse período, entre o período eleitoral e o início do segundo governo Vargas. O Mário Pedrosa é chamado para trabalhar na tribuna de imprensa, que era um jornal criado, que foi um jornal criado pelo Carlos Lacerda, e começa a escrever na tribuna de imprensa em 51. Na tribuna de imprensa, ele escrevia 2 colunas semanais. Na quinta-feira, o Mário Pedrosa escrevia um texto sobre política e, no final de semana, ele publicava um texto sobre artes. Então, é o primeiro período da trajetória dele na imprensa onde ele publica sobre política e sobre artes. Então, talvez esse período aqui é o período para a gente problematizar a relação da produção do Mário Pedrosa no campo da política com o campo das artes. Tentar ver as relações. Até que ponto o diagnóstico que ele produz na política ajuda ele a se reposicionar sobre o campo artístico, ou vice-versa. Então, talvez seja o período mais interessante para buscar relacionar a produção do Mário Pedrosa em 2 campos. Porque uma das formas de abordar o Pedrosa é distinguir o Pedrosa no campo das artes do campo político. Né? Ou você pesquisa o campo das artes, no caso do Pedrosa, ou você pesquisa o campo político. Não existe uma relação entre essas 2 obras. Ainda não se faz isso. Por causa da dificuldade, são 2 fenômenos diferentes. O Mário Pedrosa tinha clareza da especificidade da análise do campo das artes. Né? Ele mobilizava uma série de autores que não vai mobilizar no campo da análise política, e etc. Então ele também tinha clareza que são 2 fenômenos diferentes que exigem referenciais teóricos e problematizações diferentes entre si. Né? Mas é um momento que dá para problematizar isso. É o que acontece. O Mário Pedrosa tem uma coluna de política e uma coluna de arte na tribuna de imprensa entre 51 e 53. Em 53 ele vai para a Europa,
vai participar lá, rola uma treta dele com Carlos Lacerda, depois que ele volta para a Europa, ele fica o período de 54 sem publicar nada. Aí acontece um dado muito curioso aqui, ao nós vermos esse gráfico, que em 55 e 56, curioso para aquele que é considerado o maior crítico de arte brasileiro do século XX, 2 anos seguidos que ele só publica na tribuna de imprensa textos políticos. Ele não publica um único texto de arte nesses 2 anos. No caso aqui específico da tribuna da imprensa e também no estado de São Paulo. Ele escreveu no estado de São Paulo entre 50 e 55, também interrompendo no mesmo período que ele interrompeu na tribuna de imprensa, que é o ano de 54. Então não há nenhum texto de arte em 2 anos. Esse período de 55 é o período eleitoral. O Mário Pedrosa, ele se posiciona na esfera pública de forma veemente contra a eleição de JK. Veemente. Inclusive, apoiando aquilo que ficou conhecido, né, historicamente, de novembrada. A novembrada foi aquilo, vamos dizer assim, foi o golpe preventivo que o Lott deu para garantir a posse do JK. O JK ganhou as eleições, concorrendo com o Juarez Távora, com Plínio Salgado e outros, e houve toda uma discussão sobre maioria absoluta, etc., vocês já conhecem esse debate sobre o período eleitoral, e o Mário Pedrosa foi um defensor, diremos assim, de um golpe de Estado. Foi um defensor que o Juscelino Kubitschek, ganhando a eleição, não poderia assumir a presidência. Olha as mudanças que ocorrem aqui. Pensando na apresentação do Guilherme Wisnik. Um cara que não queria, um intelectual que não queria, nem a posse do JK, era um adversário ferrenho do JK, tinha atritos, passou a ter atritos muito forte com o Lott. Ele considerava que o Lott que realmente mandava no Brasil, no período JK, no governo JK, e de repente, no final da década de 50, ele passa, digamos assim, a defender a construção de Brasília. Né? Então, é uma mudança muito radical de um intelectual. E é uma mudança, basicamente, do que ele pensa em desenvolvimento. Ou seja, houve uma mudança no pensamento do Mário Pedrosa sobre desenvolvimento. Basicamente, e aí que está, vamos apresentar agora pequenas distinções aqui. Se a gente olhar para o campo político hoje, olhar retrospectivamente, a gente vai falar, nossa, como Mário Pedrosa era contraditório, se aproximou dos liberais, tipo, todos os jornais que eu citei aqui eram jornais que pertenciam ao campo liberal. E o Estado de São Paulo e a Tribuna de Imprensa eram jornais diretamente ligados ao UDN. Então era onde o Mário Pedrosa circulava no campo liberal e com muita proximidade ao UDN. Se a gente olha retrospectivamente, a gente fala, nossa, o Mário Pedrosa foi muito contraditório, porque a gente sabe aonde a UDN foi. Ela apoiou o golpe de 64, a gente sabe para onde ela foi. A gente considera a UDN entreguista e etc. A gente usa esses termos para se referir ao programa. Mas só que, deixa eu ver aqui um negócio, desenvolvimento, se a gente for pensar, os atores políticos, quase todos, nesse período, da década de 50, vamos dizer, apostavam no desenvolvimento. Se a gente pensar desenvolvimento em termos de desenvolvimento das forças produtivas e sociais de uma sociedade, todos os atores políticos apostavam nisso. A questão era da participação do capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. Alguns achavam que não poderia recorrer, o setor dito nacionalista achava que não devia recorrer ao capital internacional para o desenvolvimento nacional. Os setores ditos entreguistas, eles também acreditavam no desenvolvimento nacional, mas que o capital internacional tinha uma participação nesse desenvolvimento. Então era um contexto muito diferente de hoje. Né? Hoje em dia os liberais nunca iam pensar nisso, nunca iam pensar em desenvolvimento nacional. Vamos entregar tudo para fora e beleza, acabou, nós não participamos do desenvolvimento nacional. Deixa para o capital financeiro internacional administrar o país. Mas nesse período era uma mistura. Então o Mário Pedrosa ele estava, vamos dizer assim, estava trabalhando em cima das contradições do campo liberal. Ele estava tentando. Então ele fez a escolha dele por causa das contradições
prementes no campo liberal. Só que, com o tempo, ele vai ver que talvez ele escolheu os atores políticos no qual ele se aproximar equivocadamente. Ele vai perceber com o tempo, ele vai percebendo isso. E aí vai mudando o que ele pensa sobre desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo aqui muito concreto, assim, de como quase todos os atores políticos pensavam em desenvolvimento. Que quando foi mandado em 51, o Getúlio Vargas mandou lá, vamos dizer, o projeto de criação da Petrobras, o Getúlio Vargas mandou um projeto com capital misto, ou seja, poderia participar capital estrangeiro ou nacional e o capital do Estado. Ou seja, era uma empresa mista. Esse foi o projeto que o Getúlio Vargas mandou. Então, era esse que era chamado de nacionalista. O Getúlio Vargas estava pegando para si o projeto da direita, de forma inteligente, para ver se anulava a direita. Nós temos que pensar que o Getúlio Vargas era um homem extremamente habilidoso politicamente e para tentar anular o campo de oposição. E o Bilac Pinto, que era um deputado da UDN, que depois o Mário Pedrosa fará uma análise detida sobre a atuação parlamentar do Bilac Pinto antes do golpe de 64, o Bilac Pinto, como articulador da classe política e da classe militar para dar o golpe de 64, o Bilac Pinto fala assim, não, monopólio estatal. Ou seja, o projeto foi mandado para o Congresso como capital misto, como empresa mista, e ele falou, monopólio estatal na produção. Capital privado só entra na distribuição. Ou seja, eu estou mostrando aqui para vocês verem as contradições do campo liberal. O Mário Pedrosa tentava trabalhar nessas contradições do campo liberal, acreditando que poderia se beneficiar, de certa forma, vamos dizer, se beneficiar dessas contradições e encaminhar os liberais para uma tomada de posição mais próxima daquilo que ele considerava socialismo. Então, o Mário Pedrosa estava articulando isso, pensando nisso. Ele não tinha clareza porque, vamos dizer, só depois, com o desenvolvimento da UDN, dos liberais, que vamos saber para onde vai. Então, ele tentou trabalhar nisso, né? Então, desenvolvimento, em termos de desenvolvimento, todos os atores políticos pensavam em desenvolvimento. Faltam 2 minutos, vou encerrar, vou falar mais rápido agora para encerrar. A questão é o desenvolvimentismo. Desenvolvimento é desenvolvimento das forças produtivas. Desenvolvimentismo nós temos que tomar como uma ideologia. Ou seja, uma ideologia que pressupõe uma determinada ação política para você levar ao desenvolvimento do país. Ou seja, o desenvolvimentismo está atrelado a desenvolvimento das forças produtivas e determinadas configuração do jogo político para você levar ao desenvolvimento de um país. Ou seja, está relacionado a planejamento. Desenvolvimentismo, então, é uma amálgama entre desenvolvimento e planejamento. Ou seja, você reconhecer a importância do Estado para o desenvolvimento de uma nação como o Brasil. Na minha hipótese, que é uma hipótese que eu não tenho totalmente convicção, eu acho que o Mário Pedrosa ele se afastou do campo liberal e foi mudando a sua percepção do desenvolvimentismo, foi tentando se aproximar de outros atores políticos, né, do próprio PTB. Ele começou a perceber que alguns atores políticos do PTB poderiam, vamos dizer, ser levados para o socialismo. Eu acho que, acima de tudo, houve uma distinção do Mário Pedrosa por causa da noção de planejamento. Eu acho que o Mário Pedrosa, talvez por causa da Revolução Cubana em 59, talvez, sei lá por causa da obra do Celso Furtado, publicada em 59, A Formação Econômica do Brasil, não sei. Talvez ele leu a obra e achou uma série de coisas muito interessantes e que fez ele mudar de perspectiva política sobre o desenvolvimentismo. Ou talvez a Revolução, talvez ele percebeu a importância do Estado para o desenvolvimento de um país como dos países periféricos como o Brasil. Sem a presença do Estado, esse desenvolvimento ele é desigual, ele é concentracionista e etc. Então, é uma escolha política do tipo de desenvolvimento que você tem que levar para a sociedade, né? Então, o Mário Pedrosa percebeu que esse desenvolvimento mais distributivista não era com os atores políticos dos liberais que iria conseguir. Os liberais queriam desenvolvimento, mas não queriam um planejamento que o Estado, vamos dizer, dirigisse, alocasse os recursos, determinasse a forma como os recursos seriam alocados para o desenvolvimento regional, para a distribuição de renda e etc.
Então, a hipótese que eu trabalho é que o Mário Pedrosa teve um reposicionamento sobre o papel do Estado e sobre a questão do planejamento para modificar uma sociedade tão desigual quanto o Brasil. Por isso que ele vai gradativamente se afastando do campo liberal. E esse afastamento ele vai se completando de forma mais forte pós-golpe de 64. Quando pós-golpe de 64, ele até em 66, se não me engano, em 66, ele faz de tudo para o MDB, no qual o Mário Pedrosa tinha acabado de se filiar, para o MDB não aceitar os lacerdistas. Coisa que ele não imaginava nesse período que eu estou analisando aqui, na década de 50. Ele inimaginável o Mário Pedrosa se afastar dos lacerdistas. O Mário Pedrosa estava muito ligado aos lacerdistas na década de 50. Ele se afastou. Então, certamente, então a minha hipótese que eu trabalho é que houve talvez a Revolução Cubana, talvez a leitura da obra de Celso Furtado, não sei, ainda teria que ler e aprofundar mais para ver, houve uma mudança do Mário Pedrosa em relação a planejamento que levou ele a se reposicionar no campo, reposicionar o seu pensamento em relação ao desenvolvimentismo. Ou seja, ele percebia as contradições do desenvolvimentismo e percebia que os atores políticos que defendiam o desenvolvimentismo eram importantes para a construção de uma sociedade mais igualitária, socialista, etc. Né? Então ele percebeu que as contradições mais adequadas para uma sociedade socialista estavam no campo dito trabalhista, etc. E não no campo liberal. Então essa é a hipótese que eu trabalho. Então, eu encerro por aqui a minha apresentação, que já passei um pouquinho de 20 minutos. E obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Josney, pela sua apresentação. Realmente, esse é década de 50 e 60 é um período de grandes contradições e grandes desafios aí para quem era militante, sempre é para quem é militante e atua politicamente, né? Mas, enfim, vamos então ao professor, companheiro Raul Ponte, a sua apresentação sobre o Mário Pedrosa. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Snick, Josney. É um prazer poder participar com vocês neste debate, né, tão complexo e tão desafiador. E queria agradecer também o convite feito pela Fundação, feito pelos organizadores desse evento, de alguém que não está nesse dia a dia da pesquisa acadêmica, nem de uma discussão com essa amplitude. Mas vou tentar trazer aqui a minha contribuição. E quero começar fazendo uma referência um pouco subjetiva e, ao mesmo tempo, um pouco emotiva também, simbólica, que foi a presença, né, do Mário na fundação do Partido dos Trabalhadores, e que foi um dos primeiros assinantes, né, da lista de fundação do partido, e uma figura marcante naquele momento, né, naquele ato histórico do Colégio Sion, em São Paulo, em que ele, né, e outras figuras históricas, como o próprio Sérgio Buarque de Holanda, a Lélia Abramo, o Apolônio de Carvalho, o Perseu, enfim, várias outras figuras de uma longa trajetória na vida política, cultural do país, outros mais recentes, Singer, né, também estava lá presente, a geração de 68, né, a geração universitária de 68, do Congresso de Biúna, enfim, se encontrava toda essa gama de orientações, de uma diversidade muito grande em torno de uma ideia de construção de um partido. E, naquele momento, o Mário fez um pronunciamento em que ele reconhecia e aplaudia e se solidarizava com o elemento, para ele, central daquele processo, que era a construção de um partido de trabalhadores pelos próprios trabalhadores.
pelo peso, pela influência do movimento sindical na formação do partido, do número impressionante de lideranças sindicais que ali estavam presentes. E ele havia já manifestado, acho que uns 2 anos antes, em carta aberta, pública, depois foi publicada no livro, né, sobre o PT, um pequeno livro que ele reuniu artigos, coisas que havia escrito sobre o partido, em que ele repete também a importância e dizendo que não é papel dele nem de intelectuais vir dizer o que tem que fazer e como fazer, que o papel dele ali era reconhecer essa experiência e reconhecer a construção do partido. E nisso expressava, digamos, o simbolismo de um país com uma classe dominante já cheia de problemas, cheia de contradições, conflitos, e, ao mesmo tempo, a ideia de que isso poderia significar uma nova classe se apresentando como alternativa para o país naquele momento. Então, faço essa referência inicial, né, para demonstrar já, por exemplo, a diversidade, né, da análise feita aqui pelo Josney e, ao mesmo tempo, o belo trabalho, a bela exposição feita pelo Wisnik como crítico de arte, como crítico da arquitetura e assim por diante. Bem, eu faço essa referência, mas, ao mesmo tempo, quero fazer um testemunho, né, de que, para dar significado a isto, de que 14 anos antes, ou seja, 1966, nós vivíamos na universidade como estudantes, vivíamos uma profunda crise de identidade política, porque ao menos um grupo que tínhamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinha uma referência e uma relação muito forte com o antigo Partido Comunista Brasileiro, tinha uma postura muito crítica em relação à interpretação de 64, o que ocorreu efetivamente em 64, por que uma série de comportamentos políticos orgânicos dos setores de classe ou das classes sociais do Brasil não foram e não ocorreram como a teoria, né, a explicação que o partido realizava, a leitura que o partido fazia sobre os acontecimentos anteriores ao golpe pronunciava. Né? E, nesse momento, quer dizer, era evidente que nós tínhamos uma dificuldade enorme de referência política, uma dificuldade enorme de compreender o que estava acontecendo. Né? Claro que algumas contribuições já faziam parte desse debate, a obra sobre a formação econômica do Brasil, né? A obra do Caio Prado Júnior, contestando algumas teses básicas da esquerda tradicional no Brasil, o trabalho sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, né, do Gunder Frank e de outros autores, mas nós não tínhamos uma avaliação mais completa desse processo e estávamos desenvolvendo toda uma avaliação crítica do que havia acontecido. E, bem, nesse momento, né, nós tivemos acesso à possibilidade de conhecer a obra do Mário Pedrosa, né, a opção brasileira, a opção imperialista que a civilização brasileira produziu naquele momento. E o Mário Pedrosa, como já foi colocado aí, quer dizer, ele não era um organizador político, né? Ele começava e recomeçava e tinha essas trajetórias e, durante algum período, afundava diretamente na crítica literária, no papel jornalístico
ou estava fora do Brasil por problemas de repressão, né? Então, mas o Mário, ele tinha o trabalho dele naquele momento, se não tinha um significado, não era um manual de organização política, não era um manual né, de teoria explicativa da crise dos partidos comunistas, ainda que a sua origem, né, fosse na oposição de esquerda lá nos anos 30, a sua presença durante um período no movimento trotskista internacional lhe dava uma base, uma sustentação sólida, e acho que o discurso e o depoimento lá no Colégio Sion, naquele momento, expressou muito bem isto, né? Quer dizer, a ideia da organização independente dos trabalhadores, a ideia clássica que vinha desses setores, no sentido de que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, e isso passaria por um partido, por uma organização política, mas que isso não está no livro. Agora, com a facilidade, né, e a argumentação sólida e a simplicidade com que o Mário Pedrosa fala sobre algumas teses, não diretamente, não é um livro de disputa de linha política com outras forças, né, com outros partidos, mas a maneira como ele estabelece, né, a relação nessas obras em relação aos possíveis comportamentos da classe dominante brasileira, das classes proprietárias, da sua relação com o exterior, que durante muito tempo, né, e nesse período, né, 66, 67, 68, algumas dessas teses ainda tinham validade, ou melhor, tinham, né, validade, tinham defensores, né? Já não tinha, talvez, validade política, histórica, mas ainda tinham defensores. Nós, no movimento estudantil dos anos 60, fazíamos esse debate. Eu me lembro, o Congresso da UNE de Biúna, ainda havia o debate sobre se o campo brasileiro havia sido feudal ou não havia sido feudal, né, o que isso significava para o comportamento das classes sociais, dos partidos, num processo de transformação do país. Então, a obra do Pedrosa, né, naquele momento, ela teve um significado muito grande, porque ela, de certa forma, a obra é muito jornalística. Ela não é uma obra sistematizada para uma disputa política, para a defesa de teses. Ela percorre e fala sobre a realidade do mundo, a realidade internacional e como o Brasil está encaixado nisso. E aí já é algo importantíssimo, né? Porque é algo que, na sua obra, ao menos nesses trabalhos, ele não perde nunca a referência da força, do dinamismo, né? E de que é da situação mundial, da situação do capitalismo internacional, que as coisas se mexem, né? E a análise que ele faz aqui, ele, enfim, com argumentos muito simples, sem refutar teses, sem estar fazendo uma disputa de teses, como eu digo, mas ele diz claramente que, enfim, nenhum setor, ou as classes dominantes brasileiras, não tem, como se dizia até então, né? Quer dizer, as forças de esquerda que apoiavam João Goulart tinham a visão, tinham a ideia de que seria possível, numa etapa de revolução burguesa nacional, ter aliados nesse campo contra setores rurais atrasados, setores rurais que eram mais dependentes da economia internacional, da velha divisão internacional do trabalho, do liberalismo, e que esses setores eles eram muito atrasados, eles eram, digamos, a tese do dualismo que durante muito tempo perdurou sobre a formação econômica brasileira, e que ele, ao escrever, ele
argumenta e solidamente mostra que esta relação é muito mais profunda, como se pensava, né? Mostra que essa questão do desenvolvimentismo, né? Ele está ligado, ou pode estar ligado, né, a um processo direto de ampliação das desigualdades e do aumento da relação da dependência com o capital internacional, o que vai acontecer de maneira flagrante ao longo da ditadura militar. Não é? Esta relação ela se constrói e se estabelece de uma forma extremamente sólida durante o regime militar, onde os militares, ainda que não fossem plenamente neoliberais, mas eles defendiam, né, aquele famoso tripé dos setores tradicionais para a burguesia brasileira, da infraestrutura para o Estado e do capital internacional ser o parceiro de ponta nas áreas tecnológicas mais importantes, né, naquelas áreas de ponta da tecnologia. Ora, esse processo, quer dizer, ele aponta nesse sentido, né? E, enfim, quer dizer, isso para setores da esquerda que buscavam outros caminhos, e foi um período extremamente difícil, duro, né? Porque hoje isso parece história, parece algo que, mas como, né? Era possível. Ora, naquele momento, não só muitas pessoas ainda defendiam as teses tradicionais da esquerda até o golpe de 64, continuavam pregando alianças dos trabalhadores, dos operários, enfim, das classes trabalhadoras, com setores avançados ou mais democráticos ou mais progressistas da classe dominante, e outros setores que romperam com isso, adotaram a influência fortíssima na época também da Revolução Cubana, do castrismo, do guevarismo, né? De uma luta armada que, tendo um caráter de guerra de movimentos, de uma guerra muito mais de sacudir o país, de tirá-lo do torpor, de fazer com que o exemplo mobilizasse amplas massas para transformações ou para enfrentar o regime militar. Quer dizer, portanto, mostrava, isso era um dos exemplos da debilidade, da pouca formação teórica, programática que a esquerda brasileira tinha naquele momento. Tá? E, então, eu acho que, naquele momento, o trabalho, o papel que desenvolve o Mário Pedrosa é muito interessante. Tá? É muito interessante porque ele trata esses temas de uma forma mais jornalística, né? Com densidade, com muita informação, não é algo sistematizado para disputa política, né? A ponto que, por exemplo, nós achamos aqueles argumentos muito bons, nos deram mais argumentos para fazer a disputa, mas, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de construir uma luta política organizada, ainda que na clandestinidade, pela ditadura que vivíamos naquele momento, seguimos outro rumo, né? Fomos tentar organizar um outro partido, um partido que também defendesse esse princípio básico da organização independente dos trabalhadores, e haviam outros campos na esquerda que também defendiam isso, como é o caso da velha POLOP, da velha Organização Política Operária, e de alguns setores que passaram, inclusive, junto com o Pedrosa na vanguarda socialista, né, aquele período em que o Partido Socialista Brasileiro
teve, antes de se render ao centro, ao janismo da metade já dos anos 50, antes disso, teve um papel importante. E não é gratuito que as pessoas que participaram dessa experiência estavam também lá no famoso 10 de fevereiro, né, de 80, no Colégio Sion. Então, eu queria chamar a atenção desse aspecto e dizer que eu acho que foi muito rico esse período, e principalmente o tema que nos chama aqui o debate, né, que a visão que ele tinha também na crítica a uma concepção de etapas de um processo de transformação da América Latina. Ele trabalhava também com o conceito da transição, com o conceito do planejamento, com a necessidade de que governos progressistas ou governos que estivessem na disputa, né, por construção de um outro país, eles teriam que não era viver um período desenvolvimentista ou viver um período de coalizão, de conciliação de classes, para que se consolidasse bem o capitalismo brasileiro. Havia a necessidade de trabalhar com esta contradição, com este conflito, que era trabalhar com uma visão não de etapas, mas uma visão de transição. E aonde o planejamento, né, e a planificação da atividade econômica, a planificação, o planejamento das cidades se impunha. E aí ele também, né, acho que o próprio Everaldo tem um trabalho importante sobre isso, ao fazer todo um estudo, um levantamento sobre as coisas que pensava o Pedrosa nesse período, e que elas apontavam, ainda que no momento a execução dessas questões, né, estava muito fora do nosso horizonte, estava muito fora, quer dizer, em plena ditadura militar, quer dizer, a única coisa que tivemos foi o plano quinquenal, o plano de desenvolvimento do Geisel nos anos 70. Mas, fora disso, as nossas preocupações eram mais de sobrevivência. Agora, é importante, né, que nós tivéssemos essa preocupação de fazer com que todo o pensamento de uma nova construção partidária, de uma nova força política, ela incorporasse essa questão do planejamento e essa questão da transição, de que nós iríamos ter que fazer, as mudanças teriam que ocorrer no país a partir das próprias contradições, dos próprios elementos que iam se transformando, se modificando dentro do próprio capitalismo, tá? E resguardando bem a autonomia do campo socialista, resguardando as conquistas que se poderia avançar. Quero concluir dizendo que, para nós, essa experiência foi muito rica, né, e que, quando, enfim, depois da construção do partido, depois de avanços, conquistas importantes que foram feitas em relação aos direitos de cidadania, a reconstrução do movimento sindical, todas as questões são importantíssimas, né? Que nas nossas primeiras experiências de administração, esse tema volta, esse tema reaparece, ainda que, claro, numa dimensão que não é a dimensão alcançada por experiências como foi a soviética, com todas as suas deturpações, com todos os seus problemas, de falta de democracia, né, de falta de uma concepção internacional, mas as nossas experiências de governo também, de forma um pouco espontânea, um pouco resgatando um pouco esse debate, retomam esta questão
de incluir nas nossas mudanças, nas nossas modificações, formas distintas, diferentes de construção, em algo que o Pedrosa insistia muito, né, e defendia muito, mesmo nesses momentos contraditórios que foram ressalvados aqui pelo Jonet, que era a necessidade de que qualquer plano desses, sem a participação, sem democracia, sem construção democrática, eles dificilmente vingariam. Talvez por isso é que ele caiu na real, digamos, quando Brasília virou a Brasília que conhecemos, quando o desenvolvimentismo virou a subordinação, né, tecnológica ao capitalismo internacional que nós possuímos e temos até hoje. As nossas experiências tentaram buscar, eu não falo aqui especificamente mais de Porto Alegre, né, quando não estou aqui falando em planejamento que envolve a fábrica privada, o banco privado, não? Muito longe disso. Mas as nossas experiências de governo, seja para construir plano diretor, seja para estabelecer um orçamento público, seja para estabelecer um gasto público, né, e os investimentos públicos, eles serem feitos e construídos com profunda democracia, de maneira organizada, de maneira não espontânea, nem meramente reivindicativa, nem de pedidos ao rei. Não, serem construídos. E quando você fala em orçamento participativo, está se falando no gasto público, no gasto do município, do Estado, nos seus limites, né? Mas com uma importância completamente distinta, diferente daquilo que se conheceu das experiências de governo do campo da esquerda, progressista, anteriormente. Então, eu acho que essas experiências, elas também recolhem um pouco desta preocupação que está presente permanentemente, né, nesses escritos e no ato tão simbólico da presença do Pedrosa naquele momento dos anos 80, na fundação do Partido dos Trabalhadores, que eu, ao menos, vejo relações e vejo também uma lição muito importante dele e de um conjunto de outros setores da esquerda que vem trabalhando nesta direção, né? De que as nossas políticas públicas elas devem ser construídas com participação popular. Termino fazendo uma referência a algo que é muito conhecido. Né? Quando o Fórum Social Mundial veio para Porto Alegre, quando realizamos aqui em 2001 a primeira edição do Fórum Social Mundial, os organizadores do fórum, as pessoas que tomaram iniciativa na Europa e com alguns brasileiros presentes, mas principalmente com os europeus, eles insistiam que a cidade símbolo do anti-Davos, né, do anti-Fórum Econômico Mundial, tinha que ser Porto Alegre, exatamente pelo processo de democratização do gasto público, de soberania popular na decisão do orçamento de maneira organizada, de maneira pensada e didática, construtiva, né, no sentido de as pessoas irem se apropriando do espaço, da construção do Estado, das suas formas de atuação, né, e também de todos os desdobramentos que ocorrem nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, nos estados e assim por diante. Então, ficaria por aqui com a minha contribuição. Obrigado, Andrade, aos demais colegas, Wisnik e Josnei. Esperamos aí muitas críticas dos nossos telespectadores aí. Obrigado. Obrigado, Rapote, pela sua exposição. Bom,
Eu queria fazer também aqui um rápido comentário. Eu teria bastante coisa para falar também desse tema, que é um tema que eu também estudei bastante, estou estudando, estou discutindo, sobre esse aspecto da obra do Mário Pedrosa, esse momento, essa virada, talvez, né, que é até uma pergunta aqui, porque quando o Guilherme fala da construção de Brasília e como que o Mário Pedrosa vai se reposicionando em relação a isso, talvez ali esteja um dos momentos em que ele também começa, acho que o José falou disso, ele começa a ver essa ideia do desenvolvimentismo, né, do nacionalismo, né, dessa empolgação nacionalista de maneira mais distanciada, né? Aí um ponto de contato inegável, né, entre o Mário Pedrosa, crítico de arte, o Mário Pedrosa que vê a arquitetura também como, né, uma expressão de todo esse esforço dele no terreno do abstracionismo, no terreno do concretismo, no terreno de todas aquelas vanguardas, né? Acho que aí é um ponto de contato importante, quando ele talvez começa a perceber que, né, há um completo esgotamento dessa possibilidade do capitalismo ser uma alternativa de planejamento de um salto econômico para o Brasil, embora o Mário Pedrosa já fosse socialista, mas talvez nesse momento ele está em contato com essa espécie de frente ampla aí com setores da burguesia brasileira, talvez sendo levado, talvez estivesse sendo levado uma perspectiva de que Brasília talvez desse certo, né? E ele percebe, acho que ele percebe ali, né, esse contraste, o verdadeiro Brasil, né, o choque entre as massas populares, os trabalhadores que construíram Brasília e os homens de cartola, que você mostrou naquela foto, né? Que incrível aquela foto. Quer dizer, acho que ali é um dos momentos de ruptura também, né, em que o Mário Pedrosa começa a virar, porque logo em seguida ele rompe com o Partido Socialista, né? Ele e a Raquel de Queiroz e cria acho que um pequeno grupo que sai do Partido Socialista, e talvez ali tenha sido um momento em que ele começa a né, ter uma retomada, talvez, daquelas teses que não são só marxistas, mas umas teses próximas do Trotsky mesmo, porque ele, na opção brasileira e opção imperialista, ele trabalha com o desenvolvimento desigual e combinado novamente, né? Ele faz um diagnóstico claro, né, de que o projeto nacionalista brasileiro, o desenvolvimentista, havia fracassado. Ele chama o Celso Furtado no livro de ingênuo. O Celso Furtado foi ingênuo em acreditar que a burguesia brasileira poderia desenvolver um projeto nacional de industrialização, né? Faz um monopólio, uma crítica muito interessante dos monopólios dos Estados Unidos. Ele faz uma crítica ao imperialismo dos Estados Unidos, não só no sentido político, mas no sentido econômico, né, de que há uma ampliação, né, um controle maior da economia por parte dos grandes monopólios, e faz um balanço crítico também da planificação socialista soviética. Interessante isso, né? E aponta, né, acho que era uma esperança dele, não só dele, mas talvez de um setor ali, de que aquela grande visão do Lenin, do Trotsky, de que, né, a planificação socialista ela incorporaria, né, o que haveria de mais avançado no capitalismo dos grandes centros econômicos, talvez essa síntese, né, estivesse se encaminhando, né? E aí que a ideia de planificação dele acho que é muito interessante, aparece nesse livro. E aí, Raul, você estava falando, também estou fazendo um comentário aqui já meio com perguntas também, né? Ele coloca a questão da planificação socialista num sentido bem anticapitalista, né? E aí com uma crítica ao processo autoritário de planificação soviético, né? Para ele, a planificação socialista tem que ser construída com participação popular e no sentido de questionamento do capital, no sentido de questionamento da maneira de funcionamento do capitalismo, né? Pelo menos isso fica muito claro nos capítulos finais da Opção Brasileira, né? Que acho que é um livro bem maduro nesse sentido. E acho que é um aspecto interessante que a gente vai desenvolver em outros encontros aqui, essa questão de qual seria a linha de resistência à ditadura, né? Ele faz uma crítica indireta àqueles que apostavam na luta armada no campo. Ele coloca que deveria se apostar no movimento sindical, no movimento de organização dos trabalhadores nas fábricas, né? Porque esse novo operariado que estava nascendo daquele surto industrial dos anos 60 seria o núcleo formador de um novo agrupamento político no futuro. Ele acertou na mosca aí, nesse sentido, né? Essa perspectiva estratégica dele, 10 anos depois, 12, 13 anos depois, está sendo fundado o PT, né? A CUT logo depois e tudo mais, né? Então aí, eu acho que é um momento muito interessante, né?
essa relação que ele faz entre esse balanço crítico, acho que daquela tentativa de fazer de Brasília um eixo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que talvez estivesse no setor, o Brizola, por exemplo, aquele setor da burguesia brasileira mais, né, combativo, anti-imperialista, né, e João Goulart, ali havia uma mobilização popular. Acho que aquele momento, quando esse projeto entra em colapso, acho que é o momento em que o Mário Pedrosa talvez tenha retomado, né, o vigor, ou tenha percebido que era um momento chave da história do Brasil, que ele precisava jogar um papel, pelo menos escrevendo e tentando, de alguma maneira, atuar. Mas, enfim, estou levantando essas questões como uma provocação para vocês fazerem aí uma rodada final aqui. Nosso tempo já está curto aqui, né? Já é 9h26. O tempo passa rápido, né? Então, eu estaria propondo que vocês fizessem um comentário, né, a partir do que vocês ouviram dos outros colegas, levando em consideração essas questões, né? Essa questão do desenvolvimentismo, da crise política na época, como que o Mário Pedrosa tenta retomar uma trajetória, aí a balança também uma trajetória no sentido do socialismo e da revolução, da ruptura com o capitalismo nesse momento, né? Então eu queria propor aí uma rodada final para a gente poder ir encerrando aqui o nosso evento. Não sei se 5 minutos daria aí mais ou menos. Eu sei que é difícil, são muitas questões, mas poderia ser assim, o mesmo sentido aqui, Guilherme, Josney e Raul, pode ser? Pode ser. Mais ou menos 5 minutos, 5, 7 minutos. Não, 5 está de bom tamanho, vamos lá. Obrigado. Bom, um grande prazer, né, participar dessa mesa e desse seminário, desse evento. A gente sempre aprende muito com os colegas. Eu acho que teve uma complementaridade muito interessante aqui, né, sobretudo esse esforço de pensar, que é o esforço que a mesa como um todo desenha, né, e particularmente na fala do Josney, ele tentou fazer essa ligação entre os dois aspectos, o Mário Pedrosa crítico de arte / arquitetura, isso é, crítico de cultura e político. E aquele gráfico muito interessante, é muito bom tentar fazer essa mirada, né? Eu mesmo, por exemplo, que me concentro mais, como ficou claro, nos aspectos culturais, não chegava a ter nítida essa visão do quanto ele, naquele momento, até Brasília, circulava mais num ambiente, num campo liberal, como foi colocado aqui, né? E isso é muito interessante. Eu vou, nesse pouquinho tempo que tenho agora, no sentido de conversar, né, com as falas e, ao mesmo tempo, precisar um pouco melhor algumas questões que eu não pude colocar de uma forma clara, né? Eu acho que o investimento no projeto construtivo, quer dizer, a gente poderia, como estamos num evento muito mais organizado pelo viés político, né, poderia ainda ressuscitar velhas querelas e pensar por que, afinal, um crítico marxista, uma pessoa formada numa tradição tão importante da luta de classes e etc., rompe com uma arte social e vai para uma arte abstrata que supostamente era alienada, né? No entanto, o Pedrosa, ele tem essa compreensão das vanguardas construtivas, isso é, da necessidade de uma arte baseada no racionalismo absoluto, né, como uma espécie de antídoto para um país tão irracionalista como o nosso. Isso é, num país que era colônia, que teve escravidão até um tempo adiantado e que se desenvolveu modernamente, aprofundando as suas contradições dos tempos coloniais, né, talvez uma arte cartesiana, iluminista, pudesse combater essas tendências dissolventes, né, da nossa sociedade. Então, o racionalismo construtivo era uma maneira
de procurar integrar o Brasil num desenvolvimentismo do planejamento, tal como foi colocado aqui, né? Sobretudo pelo Josney, mas na fala do Raul também aponta esse sentido. E, agora, digamos, com Brasília inaugurada, uma figura como Max Benz, que era um grande semiólogo alemão, professor na escola de Ulm, na escola da Forma, né, vem ao Brasil e vai a Brasília, ciceroneado pelo João Cabral de Melo Neto, se entusiasma com Brasília, e escreve um pequeno texto chamado Inteligência Brasileira, em que ele diz nada mais, nada menos do que o seguinte, que toda a esperança da civilização cartesiana iluminista ocidental estava posta nas costas do Brasil. O Brasil era o herdeiro do cartesianismo ocidental. Vejam hoje, né, como é que a gente pode receber uma frase como essa à luz de tudo o que aconteceu com o Brasil e que, né, o obscurantismo total, que é o contrário do que imaginava o Max Benz quando diz isso, mas era a aposta da geração do Pedrosa. Mas essa aposta, a aposta do projeto construtivo em arte, ela é uma aposta social-democrata, né? Ela é uma aposta reformista e não revolucionária, né? O Argan diz isso com todas as letras, várias vezes, né? A Bauhaus, ela é um projeto social-democrata reformista, isso é, a arte se torna design. Para quê? Para incluir o país no ritmo da produção industrial, para modernizar o país com a sua indústria, né, e suas classes médias, incluídas dentro do capitalismo global. Então, esse projeto construtivo que embasa a aposta em Brasília, ela conta com esse componente, né, e de fato, esse design é que é a síntese das artes, né, que o Mário Pedrosa tanto defende naquele momento. Mas é verdade que ele se desencanta profundamente com isso, assim como com Brasília, e depois de 1960 quase não mais se pronuncia sobre o assunto, à medida que vai também mudando de opinião muitas outras vezes, né? No texto sobre os tupiniquins e nambás, né, defende uma arte de resistência, embarca no projeto terceiro-mundista de uma arte pobre contra, né, a arte do dito primeiro mundo, isso é, está próximo, nesse caso, da estética da fome do Glauber Rocha, muda de posição e vai embasar toda a virada do Hélio Oiticica e da Lígia Clark anticonstrutiva, né, para a arte ambiental, para uma psicologia do viver, e etc, etc. Então, de fato, enfim, seria muito interessante a gente continuar cruzando a visão política e a visão estética do Mário Pedrosa mais adiante, ao longo da ditadura profunda e dos anos 70, né? Fica aqui como proposta para outras conversas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Guilherme Wisnik, pelas suas considerações. Agora, Josney, com a palavra. Bem, beleza. Foi um prazer ouvir o fala do Guilherme Wisnik, também do Raul Ponte, o relato do testemunho da história do Raul Ponte foi muito bacana ouvir. Até o fato de ele ter lido a Opção Brasileira na época, no contexto dos anos 60, isso foi muito legal. Inclusive, na pesquisa que eu fiz, a Opção Brasileira e a Opção Imperialista, ambos os livros ficaram entre os 10 mais vendidos em alguns meses. Então foi um livro que foi lido mesmo, com bastante gente na época. Então legal ver esse relato sobre o impacto do livro sobre um militante político como Raul Ponte. A minha fala, eu vou centrar mais numa coisa que o Everaldo falou, que é sobre a crítica que o Mário Pedrosa faz ao Celso Furtado, né, principalmente na Opção Brasileira. Na Opção Brasileira, o Mário Pedrosa dedica um bom tempo a uma crítica bem considerável ao Celso Furtado. Basicamente, a tese dele fala assim, o problema da teoria do desenvolvimento, da teoria do Celso Furtado, não está no plano econômico. Ok, lá ele está pensando em desenvolvimento econômico, ok, é isso mesmo.
ele fala que o grande problema é um problema político e ideológico. É político no sentido de quais classes que você buscaria uma aliança para levar a um desenvolvimento econômico que vamos dizer, ia transformar, alterar a distribuição de riqueza dentro de uma sociedade. Ou seja, como você ia se apoiar numa burguesia, se aquele desenvolvimento que o Celso Furtado estava defendendo ia mudar essa configuração, ia mudar a configuração da distribuição de riqueza dentro da sociedade brasileira. Ou seja, a burguesia não ia dar apoio, nem a burguesia industrial não ia dar apoio a isso. Não ia dar apoio a uma redistribuição de renda do qual tirasse parte do lucro dela. Então é nesse sentido que ele fala, foi uma ingenuidade, foi um problema político, de não pensar qual é a classe que tem que dar apoio para uma transformação econômica de tal monta que ia alterar a distribuição de riqueza dentro de uma sociedade. É nesse sentido que ele faz a crítica ao Celso Furtado. Outra crítica que ele faz ao Celso Furtado é que o Celso Furtado pensava que as mudanças econômicas poderiam ser descoladas da dinâmica social. Ou seja, bastava o Estado, ou seja, um planejador do Estado como o Celso Furtado, defender uma série de princípios e reformas no qual poderia alterar a sociedade. Ou seja, seria uma mudança basicamente que a gente fala de cima para baixo. Só bastaria a ação do Estado com as boas intenções de um cara como Celso Furtado, que a sociedade ia mudar de tal forma, onde ia haver desenvolvimento regional, etc. Né? Então, o Mário Pedrosa faz essa crítica ao Celso Furtado de forma muito forte. Ou seja, qual classe eu tenho que me apoiar para fazer uma mudança da monta que o Celso Furtado desejava e que o pessoal relacionado ao desenvolvimentismo estava pensando, e também no sentido de o Estado ele vai mudar as coisas de baixo para cima. Eu acho que aí que também tem uma crítica que talvez seja o próprio Mário Pedrosa, talvez seja uma autocrítica também. Porque se a gente for pensar, quando o Mário Pedrosa defende a construção de Brasília, é um projeto no qual não tem participação popular. É uma decisão tomada de cima para baixo. O Estado constrói uma capital como Brasília, faz um investimento pesadíssimo, no qual acredita que ia levar a um desenvolvimento regional sem a participação das classes sociais. Era o Estado tomando uma decisão e você acreditava que, de forma automática, vamos dizer, ia haver um desenvolvimento regional mais redistributivista. Então, talvez a própria crítica ao Celso Furtado seja uma autocrítica do Mário Pedrosa. Talvez o Mário Pedrosa, no momento que ele, da apresentação do Guilherme Wisnik, no momento que ele se entusiasmou por Brasília, ele acreditava que um planejamento sem a participação efetiva das classes populares poderia levar ao desenvolvimento regional, à distribuição de renda e etc. E mostrou que não. Mostrou que Brasília, sem a participação da classe, sem a construção, não ia levar nada. Ela seria uma construção em termos arquitetônicos, artísticos, seria uma grande construção, mas não ia levar à transformação social. Não ia levar a um desenvolvimento regional de redes distributivas. Não ia. Então, talvez a crítica ao Celso Furtado seja uma autocrítica. Talvez o Mário Pedrosa, durante a construção de Brasília, durante o desenvolvimento da construção de Brasília, que ele foi percebendo isso. Opa, você fazer um investimento do Estado, alocar recursos, etc., mas sem participação efetiva da classe, não leva a nada. Não leva a nada. Então, talvez, eu acho que é interessante pensar a crítica ao Celso Furtado como uma autocrítica também, nesse sentido. Então, talvez é isso que a gente pode entender por que o Mário Pedrosa foi mudando o seu posicionamento em relação à própria construção de Brasília. É uma concepção diferente, vamos dizer, ele estava pensando de forma diferente o planejamento. Planejamento precisa, vamos dizer, de um apoio, precisa se apoiar determinadas classes sociais para levar esse planejamento a ser distributivista, ao desenvolvimento regional do Brasil. Senão, vai continuar sendo concentracionista, vai continuar um desenvolvimento desigual. Né? Então, eu acho que a leitura do Celso Furtado é interessante fazer uma leitura como autocrítica também, para pensar a forma como Mário Pedrosa foi repensando desenvolvimento, desenvolvimentismo e planejamento.
e a dinâmica e a importância das classes sociais que tinham para esse período. Talvez ele cometeu equívoco, talvez ele cometeu uma leitura, diremos, equivocada, porque não tinha os atores políticos no qual ele poderia se apoiar. Porque depois vai ter a Liga Camponesa, então vai surgir atores políticos, vão surgir atores políticos, e talvez o Mário Pedrosa também leva a pensar, agora tem ator político que pode levar a um desenvolvimento um desenvolvimento que pode levar à construção de uma sociedade socialista, porque estão surgindo os atores políticos para isso, né? Tanto é que depois, em 60, antes do Mário Pedrosa apoiar o Jânio Quadros como candidato a presidente, ele sugere, digamos, ao Partido Socialista Brasileiro que lance como candidato o Francisco Julião, o líder da Liga Camponesa. Então, talvez ele estava pensando já num rompimento dentro do campo dentro de um determinado campo político, as contradições desse campo político, no qual poderia levar a uma sociedade no qual o socialismo poderia se fortalecer dentro da sociedade brasileira. Pode ser isso. Então, o Mário Pedrosa é muito interessante porque ele se reposiciona constantemente no campo político. Por isso que eu falei lá que ele é uma síntese, porque ele se reposiciona. Ele constantemente está se autoavaliando sobre os posicionamentos dele, sobre as decisões dele, sobre as escolhas dele, sobre as apostas dele. Ele vai apostando, percebe que errou, muda. Isso é o que torna o Mário Pedrosa muito interessante, de não se aferrar às decisões dele. Ele vai mudando, conforme ele percebe que talvez a análise, o diagnóstico dele esteve equivocado, conforme ele percebe que a aposta que ele fez foi equivocada. Ele vai fazendo isso. Então, eu acho que da questão do Celso Furtado é interessante para ler como uma autocrítica também. Então, encerro por aqui. Obrigado, Josney. Raul Ponte, suas considerações finais. Eu também acho que foi bastante rico, né? E acho que o seminário continua. Eu até retomo um tema anterior sobre essas preocupações colocadas pelo Josney sobre o comportamento do Mário, né, em relação à questão de Brasília, porque eu acho que, enfim, é muito difícil pensar esta questão exatamente naquele momento, quando a construção de Brasília tinha todo um processo propagandístico, né, ideológico muito forte. Quer dizer, Brasília é apresentada ao país como, enfim, uma utopia, uma conquista do interior, sair do país litorâneo, onde as ilhas isoladas se relacionavam com a Europa, com o mundo, de costas para a América, de costas para a nossa verdadeira realidade. Então, é claro que isso é muito forte. É muito forte, acho que essas contradições, né, que aparecem, entusiasmos, depois decepções, etc., eu acho que tem muito da explicação do próprio processo histórico que se viveu. Quer dizer, do ponto de vista da construção propriamente de Brasília, né, ela carregava na sua proposta, na sua origem, elementos que eram muito fortes no sentido de um novo Brasil. Isso era estava muito ligado, né, a uma consciência social importante daquele período. Então, quando esse processo de desenvolvimentismo, né, a gente começa a ver que importava a cor do gato, né, não bastava o gato caça-rato, né? Quer dizer, era importante saber a cor do gato, era importante saber exatamente para onde conduzia este felino conhecido do processo de monopolização, do processo de construção de um capitalismo no Brasil cada vez mais dependente e cada vez mais desigual,
né? E de distorcer o processo de crescimento do país de uma forma harmoniosa, de uma forma com ações estatais a partir de um planejamento ou de uma concepção que sai das urnas num projeto político. Não existia. Né? Quer dizer, essa era a visão. Quer dizer, eu retomo o início da minha fala, quando me reporto, né, o discurso feito lá em 80, do Mário, na fundação do partido, e a insistência dos trabalhadores. E isso, concretamente, né, no caso do Brasil, em 80, não era uma novidade. Nós já tínhamos, há um bom tempo, organizações políticas no Brasil que defendiam como centro, como principalidade política para superar o problema dessas contradições, de construir um novo agente político, construir uma nova classe social com expressão política partidária. Já existia, só que não tinha força nenhuma. Só que não só era extremamente pequena, como foi mais dizimada ainda pela repressão política, que impedia esse debate ocorrer. Então, quem seria o agente capaz de aproveitar este embalo? Então, eu acho que o pensamento do Mário, né, ele tem esse zigue-zague, ele tem esses um pouco, se não me engano, num seminário anterior, acho que aquele do ano 2000, dos 100 anos, né, foi feito, em que o João Machado, professor da PUC de São Paulo, ele insiste com recomeçar de novo, né, o título de uma avaliação que ele faz da trajetória do Pedrosa. E eu acho que é interessante essa ideia, porque o Pedrosa é um permanente recomeçar de novo. Né? Este foi o ato em 80, e havia sido algo inusitado, transformador nos anos 30, quando assume de maneira quase quixotesca, né, a oposição de esquerda, a presença traz para o país um outro viés de interpretação de quais são as verdadeiras contradições nas sociedades coloniais, como sair delas, etc., mas que não tinham audiência. Não é que a teoria já não existisse, né? Eu acho que o desigual combinado, a teoria da revolução permanente, né? A compreensão de qual o comportamento das classes dominantes nos países de origem colonial, essas coisas já estão na elaboração teórica. O problema é que, quando elas não têm uma consecução política por agentes capazes de levar isso adiante, bem, se cria a confusão, se cria as saídas milagrosas, né? Jânio Quadros acreditar que era possível que aquela figura contraditória, sustentada por setores de direita e etc., fosse capaz de empolgar um projeto de transformação. Eu acho que é rico também a preocupação que ele traz, né? Que não está expresso claramente, mas quando ele procura dizer que o crescimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, né, vem criando uma nova situação, uma nova relação, ele chega a visualizar até que as grandes corporações americanas não seriam mais comandadas pela burguesia, né? Não seriam pelo patrão direto, pelo acionista direto,
mas por uma tecnocracia que poderia estar aberta a um projeto de uma outra relação com o mundo socialista, também dominado por uma tecnocracia ou por uma burocracia do partido único, do Estado, partido, e pensar em internacionalmente um processo de planejamento internacional. É evidente que isso é um pouco deslocado do mundo que estava enfrentando a Guerra Fria, né? Nós estávamos em plena Guerra Fria, o golpe militar no Brasil se assentando no inimigo, né, interno como o agente da expressão do comunismo, acabando com a família, acabando com todas as nossas tradições e etc. Quer dizer, é muito difícil nesses momentos. Eu acho que a mudança é a partir dos anos 70, em que acho que a riqueza da análise dele é de mostrar que não me refiro à tecnocracia, mas me refiro, por exemplo, aqui o processo de automação, o processo de exigência crescente da formação qualificada da mão de obra das fábricas modernas ou das grandes mudanças que ocorrem na revolução tecnológica na indústria, né, que exigem trabalhadores especializados, trabalhadores com formação, trabalhadores com capacitação técnica, que este é um processo que eu acho que aí, né, nós precisamos ter compreensão de que este proletariado que começa a se apropriar até para o processo de reprodução, tá, do capitalismo, de um conhecimento científico crescente e que automaticamente também o prepara para ações muito maiores no campo da sociedade, no campo do saber, do conhecimento, do domínio, né, desses espaços para governar, para dirigir, para planejar, para pensar o país. Eu acho que esse é um processo que eu recolheria, digamos, né, aquelas coisas um pouco aparentemente fantasiosas para o momento em que ele escreve sobre a relação, né, dessas tecnocracias, da burocracia soviética e da tecnocracia dos grandes monopólios americanos. Eu traduziria isso na linha de que há uma preparação de muito maior formação, de muito maior capacitação, e que automaticamente transforma essa classe numa classe com muito mais capacidade de ser gestora, de ser governo, de ser capaz de levar adiante, né? E bem, aí o desafio que ele não abandona é como fazer isso com a democracia, né? Com o processo democrático. Acho que esta dívida, a experiência socialista do século XX ainda não nos pagou a conta, né? Ela não nos deu essa resposta plenamente. Então, acho que é isso que resta, né, como desafio, como a grande questão que está colocada para a humanidade que luta, que quer um mundo, enfim, mais justo, mais igualitário, e para isso nós precisamos ter racionalidade, pensamento, né, conhecimento científico socializado e democratizado para alcançá-lo. Então, já abusei aqui dos 5 minutos, mas um pouco era isso que eu acho que é o desafio da política atual, é o desafio que nós temos pela frente. Obrigado, né, e parabéns pelo seminário. Obrigado, Raul Ponte, pela sua colocação final. Queria agradecer aqui a todos pelo evento. Queria dizer que, assim, quando a gente pensa Mário Pedrosa, eu não penso só como historiador lá no passado, eu tenho que pensar no momento atual também. Acho que algum de vocês falou no início, né?
que o momento que a gente está discutindo Mário Pedrosa é o momento em que está tendo uma virada política na Bolívia, no Chile. Espero que no Brasil também, em breve, a gente consiga sair desse momento, né, que nega todas as esperanças que o Mário Pedrosa depositava. E o Mário Pedrosa, acho que o que a gente discutiu aqui é um pouco, quer dizer, ele estava criando um momento de crise, né? Talvez um momento de crise, vamos pensar positivamente, os grandes momentos de dificuldade e crise são os momentos que a gente precisa também revisitar o passado, fazer um balanço e extrair também da reflexão do Mário Pedrosa no campo da arte, da arquitetura, da política, da economia, reflexões para pensar o presente também. Acho que esse também é um dos objetivos do nosso evento, né? O que a gente pode tirar da obra do Pedrosa, da experiência política dele, dos erros e dos acertos do Pedrosa, como reflexão, como esperança para a gente superar o momento atual. Acho que esse é o espírito também desse seminário, que reúne intelectuais das várias áreas em que o Mário Pedrosa discutiu e militantes políticos. Acho que esse era o Pedrosa também, né? Alguém que discutia arquitetura, que discutia psicologia, que discutia economia, que organizava partidos, que saía de partidos, que discutia política e perspectivas. Acho que esse é um pouco o espírito da discussão. Eu acho que a gente conseguiu aqui provocar reflexões e mais dúvidas, mais questões. Eu estou estimulado aqui também a escrever um outro texto já com essa questão, com essas questões. Acho que todo mundo que está assistindo a gente também, está acompanhando o nosso seminário, acho que está também amadurecendo nessas discussões e percebendo que o Pedrosa vai muito além, né, de uma visão, às vezes, superficial, de um estereótipo que foi criado dele, do militante trotskista. Na verdade, né, tem muito mais questões interessantes que são colocadas aqui. O seminário nosso está na metade agora, né? Então, na semana que vem, no dia 5, a gente ia ter o lançamento da exposição. Então, foi adiado o lançamento da exposição, né, por 2 semanas. No dia 9, o tema do nosso próximo encontro é Forma Artística, Forma Social e Instituições, com os convidados Cauê Alves, Marcelo Ribeiro Vasconcelos, Priscila Rufinoli. Depois, na sequência, vai ter um debate sobre internacionalismo, Trotsky, a Quarta Nacional. Dia 23, Rosa Luxemburgo, Crise e o Socialismo. E no dia 30 de novembro, fechando o nosso evento, do exílio chileno à formação do PT. Então, temos ainda 4 eventos da nossa jornada aqui, 120 anos no Mário Pedrosa. Queria agradecer ao professor Guilherme Wisnik, nosso colega lá da USP, da FAO, Raul Ponte, nosso companheiro lá do Rio Grande do Sul, e o Josnei Caro, nosso colega também. Já participei de banca aí do Josnei, né, Josnei? Tudo bom? Um grande abraço para todos vocês, um grande abraço para todos os que nos acompanharam pelo canal da Fundação e pelo YouTube aqui, pelo Facebook. Tem uma turma toda que está acompanhando a gente, colocando questões aqui, comentários, elogiando todo o evento. Obrigado a todos, boa noite e até o nosso próximo encontro a semana que vem.